Boa noite a todos e também a paz do Senhor a todos. É uma grande alegria estarmos juntos outra vez para nós fazermos nosso culto ao Senhor. E gostaria já de pedir que, se você puder, compartilhe o link deste culto com seus amigos, com seus familiares, seus vizinhos, para que eles possam também ouvir a palavra de Deus nesta noite. Pegue também seu chá, seu café, seu chimarrão, seu chocolate quente. Aqui em São Paulo, pelo menos, está bem frio ainda, né? Então, dá para tomar coisas quentes, né? O tempo pede isso, né? Enquanto isso, você vai ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos orar então e vamos dar prosseguimento. Senhor, nós queremos te bendizer nesta noite, queremos exaltar o teu nome, queremos dizer, ó Deus, que nós te amamos de todo o nosso coração. Estamos felizes por poder, Senhor, fazer uso da Tua palavra, por podermos orar, por podermos estar juntos aqui também para cultuarmos o Teu nome e para desfrutarmos de uma doce comunhão, Pai amado. Abençoa o nosso coração para que possamos captar a Tua palavra, entender a Tua palavra, Senhor, e também aplicá-la em nossas vidas de forma que tenhamos crescimento, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós continuamos com a nossa série Vida Vitoriosa e hoje nós falaremos sobre fazendo mudanças para mudar. Para que a gente experimente mudanças, temos que fazer mudanças, não é verdade? Então nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 12, nós leremos verso 1, 2 e 3. É um texto bem conhecido. Dizem os estudiosos que ali é a divisão central da Bíblia entre Antigo e Novo Testamento. Eu sei que todos vão dizer que a divisão é Malaquias e Mateus, né? Mas dizem os estudiosos que é ali no capítulo 12 que nós temos a divisão. Do 11 para trás é uma história, do 12 até os dias de hoje é outra história. E isso é verdade. Então, Gênesis capítulo 12, versos 1, 2 e 3 que diz: O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, queridos, como já mencionei, nós estamos no quarto sermão da série Vida Vitoriosa e hoje nós falaremos sobre um tema que é fantástico para alguns, mas ao mesmo tempo estarrecedor para outros. Mas também que é muito necessário, e conforme eu já disse, nós falaremos sobre mudanças. Se nós não fizermos mudanças, nada vai mudar, tudo vai permanecer igual. Em geral, queridos, nós somos resistentes a mudanças. Nós humanos somos mais levados àquela questão de fazer sempre algo rotineiro, até porque o nosso cérebro precisa disso para economizar energia, isso é natural, faz parte da nossa natureza, mas isso não coopera para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E há diversas razões para nós fazermos mudanças. As mudanças, como eu disse, elas nos tiram da nossa zona de conforto, elas geram turbulências, elas desafiam a nossa coragem, elas sacodem a nossa fé. Nós não gostamos disso, mas elas são necessárias. Elas abrem as portas para o novo, elas tiram o melhor de dentro de nós, elas lapidam as nossas habilidades e elas acabam então gerando crescimento, gerando avanço. Ou seja, nós nunca somos os mesmos. Por quê? Porque sempre estamos crescendo, sempre mudando, sempre melhorando, e isso agrada muito a Deus.
Queridos, mudança é algo que é imperativo para nós cristãos, porque onde não há mudanças, não há nada de novo, não há melhorias, não há desenvolvimento humano, não há crescimento espiritual, nada de bom acontece. É como a água, por exemplo, a água estagnada, o que acontece com ela? Apodrece, né? O ferro, se ficar parado, ele enferruja, né? Então, tudo vai se deteriorando. Uma casa, se ficar parada, sem ninguém morando, ela começa também a estragar, não é verdade? Então, e assim sucessivamente. Então, as mudanças são necessárias. E além do mais, queridos, é sempre melhor provocarmos mudanças que gerem crescimento do que sermos obrigados a mudar por questões adversas. Acabar nos tornando um fóssil histórico, ou então um museu pessoal, né? Então é necessário que haja mudanças em nós. Então vamos ao texto bíblico e ver o que nós podemos ver, ou melhor, o que nós podemos aprender com o chamado de Abraão. Em primeiro lugar, amados, seguranças. Veja o que diz o texto. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. A essa altura, amados, Abraão já era um homem de uma idade madura, também era um homem rico, era uma pessoa bem-sucedida, com muito destaque na sua sociedade, porém, Deus ainda tinha mais para Abraão. Deus tinha mais bênçãos para derramar sobre a sua vida, Deus tinha mais coisas para acontecer, tanto na sua vida como na vida da sua família. Entretanto, havia um fator determinante, havia algo que ele precisaria de fato levar em consideração. Ele precisaria fazer 3 coisas. Em primeiro lugar, ele precisaria deixar a sua terra natal. Eu sei, não é fácil deixar sua terra natal, porque você conhece tudo lá. Quando você vai para uma cidade nova, né, ou trilha caminhos novos, você não conhece nada, você tem que aprender tudo do zero novamente, né? Então, até mesmo quem vive em São Paulo, né, conhece as principais avenidas, os principais bairros, né, os principais comércios, né, sabe como resolver os problemas. Se você mudar para uma outra capital, você vai começar na estaca zero, como a gente diz, né? Então, não é fácil deixar a sua terra natal, mas este era o primeiro requisito. Em segundo lugar, Abraão tinha que deixar algo um pouco mais difícil, que eram os seus parentes e a casa do seu pai. E aí ficou mais difícil, né? Então, ele tinha amigos, tinha familiares, tinha a família mais próxima dele, né? E Abraão era um homem muito voltado para pessoas, nós vemos na sua história, né? Mas ele tinha que deixar tanto a terra natal, como também os familiares e as pessoas da casa do seu pai. E o terceiro passo, então, ele tinha que começar a marchar em direção à terra que Deus lhe mostraria. Deus ainda não tinha lhe mostrado para onde ele deveria ir. Era um desafio. Ele teria que caminhar pela fé, ele teria que dar passos orientados diretamente por Deus, porque Deus ainda não havia lhe revelado para qual lugar ele deveria ir. E, vejam só, não era uma decisão fácil, porque Abraão tinha muitos animais, tinha muita fazenda, tinha muitos empregados, tinha servos e servas, tinha uma grande comitiva para ser, ou melhor, para caminhar com ele ao longo da jornada. Não era apenas pegar uma mala e a mulher e ir embora. Era difícil. Então, é por isso que hoje nós chamamos Abraão de o pai da fé, né? Então, essas eram as 3 mudanças que ele precisava fazer: deixar sua terra natal, deixar os seus parentes e a família de seu pai, e pela fé se dirigir para o lugar que Deus lhe mostraria. Em outras palavras, ele precisaria fazer mudanças.
Ele precisaria deixar a sua zona de conforto. Ele precisaria enfrentar desafios. Ele não podia ter medo de ralar, ele não podia ter medo, como se diz, do fio da espada ou da ponta da baioneta. Ele tinha que colocar, digamos, a fé e a coragem em andamento, né, e ir em direção ao que Deus estava ordenando que ele fizesse. Queridos, deixe eu fazer uma observação importante aqui nesse momento. Há um livro do escritor Daniel Goleman, que é um psicólogo e escritor, e o livro é intitulado O Poder da Inteligência Emocional, e ele cita nesse livro que apenas 2% das pessoas no mundo são as que fazem mudanças. Você pode até dizer, nossa, mas só 2%? Sim, estudos mostram que apenas 2% das pessoas são aquelas que originam mudanças, que dão o start da mudança, que estão dispostas a fazer com que as coisas mudem. E os demais como é que ficam? Depois desses 2%, 13% apenas das pessoas percebem as mudanças acontecer e às vezes até apoiam aqueles outros 2% que estão realizando mudanças. Mas ainda é pouco, temos 15% de um todo. Então 2% são aquelas que empreendem as mudanças, 13% até percebem e às vezes até apoiam as mudanças, mas 85% da massa mundial não percebe o que está acontecendo e simplesmente vai seguindo o grande rebanho na direção que lhe é determinada, ou seja, elas não têm o controle da sua vida em suas mãos. Elas são guiadas por outras pessoas, por eventos, por fatalidades, mas elas não são as geradoras de mudanças. E é importante nós entendermos isso, que Deus nos chamou para nos abençoar, mas essas bênçãos passam através de mudanças. Se nada mudar, bênção nenhuma acontecerá. Se nós não fizermos mudança em nossas vidas, em nosso estilo de vida, nada vai mudar. Então, se a gente continuar na mesma marcha por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o que vai acontecer quando der o 10º ano? Nós vamos estar exatamente iguais. Nada vai mudar. Então, a questão é, dentro de qual percentual que nós nos encontramos? E eu pergunto, você quer ter o timão da sua vida em suas mãos? É claro, a gente não está falando daquela questão de que nossa vida está nas mãos de Deus. Sim, está nas mãos de Deus. Mas isso não significa que a gente não tenha que fazer mudanças. Não significa que a gente não tenha que ter horizontes. Não significa que a gente não deva fazer planos. Não. A Bíblia nos encoraja a sermos prevenidos. Inclusive, a Bíblia fala do exemplo da formiga, né? Que trabalha durante todo o verão para ter a sua provisão no inverno. Então, e vai falar sobre vários outros animais que atuam de maneira inteligente. E nós humanos somos ainda mais inteligentes, né? Temos capacidade de formar uma civilização, temos capacidade de dominar vários fatores da natureza, podemos fazer várias coisas, né? Então, muito mais do que os animais, nós temos capacidade de mudar, nós temos capacidade de ir adiante. Então, amados, conforme nós podemos ver aqui, acerca desses percentuais mencionados pelo escritor Daniel Goleman, nós podemos entender porque algumas pessoas estão estagnadas, enquanto outras seguem adiante. Através desses números, nós podemos entender porque algumas pessoas vivem de maneira bem limitada, enquanto outras alcançam os seus sonhos, seus objetivos e suas metas. Nós podemos entender porque algumas pessoas experimentam tão pouco, enquanto que outras experimentam aquilo que nós temos falado, que é uma vida plena, uma vida abundante, a vida que Jesus quer que nós tenhamos. Quantos podem dizer amém? Eu entendo que as mudanças sozinhas não são suficientes, mas, sem dúvidas, elas representam muito. Elas são indispensáveis
e elas também fazem parte dos planos de Deus para nós. Não tem como nós vivermos uma vida plena sem sairmos do mesmismo. Não tem como nós vivermos uma vida que satisfaz sem buscarmos algo novo. Não tem como nós vivermos uma vida abundante sem fazermos mudanças. O fundador da companhia Ford, Henry Ford, disse o seguinte: se você sempre fizer o que sempre fez, você sempre terá o que sempre teve. Nada vai mudar. Repito, se você sempre fizer o que sempre fez, você sempre terá o que sempre teve. Deus tinha grandes coisas, grandes bênçãos para conceder a Abraão, mas para isso ele tinha que fazer mudanças. Ele tinha que deixar sua terra natal, ele tinha que deixar seus parentes e também a família de seu pai, e ele tinha então que começar a marchar em direção para uma terra que Deus mostraria para ele. Amém, irmãos? Certo, então em primeiro lugar, para que nós experimentemos mudanças, nós em primeiro lugar temos que mudar. Em segundo lugar, amados, nós precisamos entender, nós precisamos analisar, nós precisamos trazer para dentro do nosso coração a seguinte verdade: Deus tem bênçãos individuais para nós também. Deus disse para Abraão: farei de você, não era vocês, não era do teu povo, da tua genealogia, não, farei de você uma grande nação, o abençoarei individualmente e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. E eu sei, é provável que você já ouviu esse texto bíblico anteriormente, e é provável que você também tenha ouvido que essa promessa ela é estritamente para Abraão, e eu concordo. Mas eu também concordo com Paulo quando ele diz em Romanos 15:4 o seguinte, que tudo que foi escrito no passado, vejam só, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. Então, queridos, tudo que foi escrito no passado, foi escrito em primeiro lugar para nos ensinar, também para que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, nós também possamos manter a nossa esperança em Deus. Mas esperança de que forma, de que natureza? Em múltiplos aspectos. Nós precisamos ter a esperança que somos salvos, porque Jesus ainda não voltou, nós não fomos ainda ao encontro dele, então a nossa salvação está em desenvolvimento e nós cremos que aquele que em nós completou a boa obra vai completá-la até o tempo do fim, não é verdade, né? Mas precisamos também esperar que Deus vai realizar coisas em nossas vidas, que Ele vai realizar maravilhas, que Ele tem bênçãos individuais para nós. Salmos número 1 vai dizer que aquela pessoa que não segue o conselho dos perversos, que não se detém no caminho dos pecadores e não se ajunta à roda dos zombadores, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, tem uma comparação muito interessante. E qual é a comparação que o autor faz desta pessoa? Ele faz a comparação da seguinte maneira, ele diz, olha, ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Então, essa pessoa que evita as coisas erradas, que evita o caminho dos ímpios, que não se assenta na roda dos zombadores, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor, e que na lei do Senhor medita de dia e de noite, ela, segundo o texto que abre o livro de Salmos, ela é uma pessoa próspera, ela é uma pessoa abençoada, ela é uma pessoa diferente, ela é como uma árvore que vem estação, passa estação, vem inverno, vai inverno, chega verão e tal, o tempo da seca, e ela permanece verde, porque ela está plantada com as suas raízes juntas aos ribeiros de água, e tudo que essa pessoa faz, prospera.
Tudo que ela faz prospera. Então, queridos, não é um exagero nós dizermos que o cristão deve ser uma pessoa abençoada por Deus. É claro que ele vai ter lutas, vai ter dificuldades. Dias atrás, na reunião dos homens, estávamos conversando sobre isso, inclusive o Ronaldo falou para nós acerca de João capítulo 16, verso 33, a segunda parte que diz: no mundo vocês terão aflições. Jesus falou isso, mas não significa que a vida do cristão é só aflição, só aflição, só aflição. Não, tem momentos sim que são lutas intensas, são lutas que nos provam, que nos desafiam, e às vezes elas duram por um período longo, mas não é assim a vida toda. Chega um momento que Deus muda as coisas. Deus muda completamente a questão e começa a operar maravilhas, milagres em nossas vidas. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Não tem como se conceber a ideia de um crente derrotado, de uma pessoa que nada realiza na vida, de que não vai adiante. Não, o texto diz claramente aqui que essa pessoa que ama a lei de Deus, que medita na lei de Deus de dia e de noite, que se afasta do caminho do mal, ela é como uma árvore frutífera, ela é próspera, ela prospera em tudo o que faz. Então, queridos, Deus tinha bênçãos para trazer sobre a vida de Abraão, mas ele tinha que fazer mudanças. Em segundo lugar, ele precisaria crer então, nas promessas de Deus. E como eu disse, nós precisamos entender, quer seja por interpretação, dedução, ilação, estudo, precisamos entender que Deus tem bênçãos para trazer sobre as nossas vidas. Nós precisamos acreditar nisso, que Deus pode mudar a situação adversa, que Deus pode abrir as portas que estão fechadas, que Deus pode fazer um caminho no meio do mar, que Deus pode fazer a água fluir da rocha como Ele já fez. Esse é o cristianismo que nós pregamos. É por isso que nós falamos tanto sobre a fé. É por isso que nós falamos tanto sobre Deus. Porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que inclusive Ele chegou a dar o seu Filho para morrer na cruz em nosso favor. E se Ele chegou a fazer isso, amados, existe alguma coisa mais que Ele não faria pelo seu povo, pelos seus filhos? Então Deus tem promessas para nós. Deus disse para Abraão: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Deus tem bênçãos individuais para cada um de nós. Para cada um de nós. Se nós fizermos mudanças, se nós entendermos desta maneira, se nós colocarmos nossas vidas inteiramente nas mãos de Deus, Deus quer nos abençoar, e disso eu tenho certeza. Em terceiro lugar, amados, existe algo muito nobre também aqui dentro desse texto que nós estamos estudando nesta noite. Algo que eu diria da mais alta nobreza. Algo lindo e maravilhoso também, que é o seguinte: Deus tem bênçãos para nós por uma razão muito bela. Porque Ele quer que nós nos tornemos canal de bênção para outras pessoas. Sempre que eu penso e oro a Deus sobre bênçãos, eu penso dessa maneira: como que isso poderia abençoar outras pessoas? Como que isso poderia alcançar outras pessoas? Por exemplo, você quer um carro novo, não tem nada de errado em um cristão querer comprar um carro novo. Pelo contrário, é bem melhor, do que um carro velho. Dependendo, da quantidade de prestações a pagar, Se não, o carro velho paga melhor do que... Dependendo da situação, Mas é só uma brincadeira. Mas digamos que alguém quer um carro novo. Essa pessoa, então, ela deve pensar: como que esse carro vai me abençoar, vai me fazer feliz, Mas como que também ele pode abençoar outra pessoa? Servindo
o reino de Deus, servindo um vizinho que de repente precisou de um favor, de um irmão da igreja que precisou ir para o hospital ou para algum lugar e tal. Então, como que esse carro pode ser útil no reino de Deus? Não é aquela ideia de, por exemplo, eu vou comprar um carro novo, né? Então eu vou esconder ele na garagem, né? Para que nem poeira caia sobre ele, né? Não, o carro é matéria. Claro, nós vamos cuidar, é novo, é caro e tal e tudo mais. E nós brasileiros temos uma paixão por carro, em particular os homens, né? Então nós vamos cuidar, zelar e tal e tudo mais, mas aquele bem nos foi dado por Deus para servir, para ser bênção para outras pessoas. Deus disse para Abraão, no verso 3, na parte B, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, ou seja, através de você, por teu intermédio. Queridos, aqui nós temos um grande segredo espiritual. As pessoas mais abençoadas do mundo são aquelas que são bênção para outras pessoas. Se você, por exemplo, ler o livro Pai Rico e Pai Pobre, o autor vai falar várias vezes que um dos hábitos das pessoas ricas, sabe qual é? Não é reter o dinheiro, mas é doar dinheiro. Pode parecer estranho, mas as pessoas mais ricas do mundo são as que mais doam dinheiro. As pessoas às vezes pensam que os ricos são muito avarentos e não são. Recentemente, essa semana passada ou retrasada, um multimilionário doou toda a sua fortuna ainda em vida. Esqueci agora o nome e qual empresa que ele fundou. Então, queridos, eu digo isso por quê? Porque nós cristãos devemos lembrar que a própria Bíblia vai dizer que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. João 3,16, que eu já mencionei, diz que Deus amou tanto que ele cruzou seus braços, não é? Não. Deus amou tanto que ele deu. Como disse a Madre Teresa de Calcutá, né? É possível você dar sem amar, mas é impossível você amar sem dar. Então, Deus disse, olha, farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para si mesmo. Não, você será uma bênção para os outros. Por isso que eu disse que é algo nobilíssimo. O cristianismo é assim. O cristianismo não é diferente. O cristianismo é algo que nós não entendemos. Como pode que um Deus ofendido como o nosso Deus, pelo pecado do ser humano, ele diz, olha, é o seguinte, eu vou perdoar vocês. Mas não vou apenas perdoar. Eu vou mandar o meu filho para se encarnar, para viver no meio de vocês e para que ele morra pelos pecados de vocês. Então, isso é central no cristianismo. Isso é muito nobre e é muito bonito de falarmos e de vivermos. Então, queridos, vejam só, Deus não nos abençoa para que a bênção seja um fim para nós mesmos. Deus nos abençoa para que possamos abençoar outras vidas também. Eu tenho certeza que sempre que Deus ouve as nossas orações, Ele pergunta, por que você quer isso? Qual é a nobreza do teu pedido? Qual é a grandeza do teu pedido? É só para você mesmo? Vocês vão entender melhor o que nós estamos falando aqui. E eu sei que os irmãos têm essa experiência de dar comida para um mendigo. E ele dizendo assim, olha, eu já comi hoje, mas o senhor poderia dar para o meu companheiro que ainda não comeu? É por isso que um certo escritor disse que o evangelho é o mendigo ajudando outro mendigo a encontrar pão.
Então, vejam como o evangelho é nobre, como a causa de Jesus é nobre, como o chamado de Deus é nobre. Então, Deus não nos abençoa para que a bênção seja um fim em nós mesmos, para nós mesmos, mas Ele nos abençoa para que sejamos uma bênção para outras vidas também. Em outras palavras, a nossa vida precisa ser fonte de bênçãos para outras pessoas. Por nosso intermédio, outras pessoas precisam vir ao conhecimento do Salvador Jesus. Através da nossa vida, muitas outras vidas podem virem a viver uma vida plena também. E quando nós paramos para pensar, amados, tudo começa com mudanças. Tudo começa com essas simples palavras. Olharmos, vermos, percebermos, entendermos e começarmos as mudanças, lembrarmos que Deus tem sim promessas para nós. Deus tem promessas, Deus tem bênçãos individuais para nós, sim. Ontem ainda falávamos na reunião dos homens e eu falei para os homens que eu diariamente vivo com a expectativa de que coisas boas vão acontecer, porque é dessa maneira que eu creio em Deus, é dessa maneira que eu me relaciono com Deus. É esse o evangelho que eu tenho pregado ao longo de quase 20 anos, e não poderia ser diferente, porque o Deus que nós servimos é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus vivo e poderoso. Para nós concluirmos, amados, nós precisamos viver uma vida relevante. Nós precisamos viver uma vida vitoriosa. Nós precisamos viver uma vida plena e Jesus tem essa vida para nos dar. Pode estar difícil, pode estar complicado, a luta pode ter sido longa, mas Jesus quer nos abençoar. Se nós começarmos a fazer mudanças, se nós começarmos a declarar a palavra de Deus, se nós começarmos a nos aproximar de Deus, coisas maravilhosas vão acontecer em nossas vidas. Do contrário, nós não deveríamos continuar pregando o Evangelho. Porque seria o quê? Seria apenas uma maneira de catequizar as pessoas, ensiná-las a sentar nos bancos da igreja, e batizá-las e dizer, olha, agora você está salva. Mas a pessoa continuaria vivendo aquela mesma vida sem sabor, aquela mesma vida sem sentido, aquela mesma vida sem sentir aquela paz que excede todo o entendimento, e não é essa vida que Deus tem para nós. Deus tem para nós uma vida relevante, uma vida vitoriosa, uma vida plena. Eu gostaria de pedir que vocês ficassem em pé. Quem está em casa pode ficar sentado, é claro. A gente faz isso aqui por quê? Porque as pessoas estão sentadas em cadeiras de plástico, né? E não tão desconfortáveis, né? Mas depois de 20 minutos, 30, a gente já está um pouco cansado, né? Então é bom relaxar um pouco. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de perguntar: quais são as mudanças que você acha que precisa ocorrer na sua vida para que a sua vida comece a mudar? Nós já falamos aqui sobre vários temas. Falamos sobre a fé, falamos sobre o poder de Deus para mudar todas as coisas, falamos sobre a questão mental de ter pensamentos de fé, pensamentos de coragem, atitudes que nos direcionem para o alto e para a frente. Quais as mudanças que você acha que precisariam ocorrer para que as coisas comecem a mudar? Alguém poderia dizer assim para mim: olha, pastor, eu preciso que a minha mãe mude. Ou eu preciso que a economia mude. Eu preciso que meus familiares mudem. Eu preciso que o meu patrão mude. Talvez eles precisem de mudança, mas eu posso garantir que se continuar assim, 10 anos vão se passar e nada irá mudar na sua vida. A questão é, o que você pode fazer? O que você acha que dá para mudar?
Quem sabe, algumas mudanças mais sérias. Abraão tinha mudanças seríssimas, ele tinha que sair da sua terra natal, deixar seus parentes e familiares da casa de seu pai. E isso não era fácil. E ainda ele precisaria caminhar pela fé. Então, quem sabe, mudanças significativas precisem acontecer. Mas eu diria para você nesta noite, não tenha medo de fazer mudanças. Só não peço que você mude de igreja, por favor, continue aqui na nossa igreja. Agora, se você quiser mudar de outra cidade para São Paulo e fazer parte dessa igreja, é bem-vindo. Não vou dizer das igrejas vizinhas, porque não pode, né, cobiçar as ovelhas de outras igrejas, de outros pastores, é pecado, né? Então, cada igreja tem o seu rebanho. Está mudando de uma outra cidade para cá, então você vai precisar de uma igreja, e eu posso dizer que essa igreja que você precisa é a Batista Memorial de Interlagos, então venha para cá. Então, queridos, nós vamos orar. Mas quais mudanças são necessárias? Vamos pedir que Jesus nos ajude. Senhor, nós queremos orar nesta noite, te agradecer por esta palavra, Senhor. Ajuda-nos a rompermos com os hábitos antigos, com os padrões antigos, Senhor, e começarmos a viver em novidade de vida. Todos nós aqui ansiamos por progresso em nossa vida, ansiamos, Senhor, por uma vida relevante, uma vida plena, uma vida próspera, uma vida que satisfaz. Mas ajuda-nos, ó Deus, a encontrar todas as mudanças que sejam necessárias. Mudança em nosso comportamento mental, na forma de falarmos, na forma de agirmos, na nossa rotina diária, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a incluirmos coisas novas, coisas que possam edificar, coisas que possam romper com o passado, romper, Senhor, com aquilo que está nos mantendo estagnados, parados e sem poder ir adiante, Senhor. Oramos que o Senhor possa abençoar em todos os sentidos as nossas vidas, Senhor. Na área emocional, na área familiar, na área espiritual, Senhor. Nós estamos orando e lutando por uma vida plena, uma vida que satisfaz, Senhor. Aquele que está doente, Senhor, nós também oramos para que seja curado e um momento de novas experiências comecem a fruir, Senhor. Aquele que está desempregado, que possa encontrar uma porta de trabalho. Aquele que está com as finanças, Senhor, difíceis, que a abundância comece, Senhor, também a cair sobre a vida dessa pessoa, ó Deus. Ó sim, Senhor, nós esperamos por grandes mudanças, Senhor, em nossa vida particular, em nossa família, em nosso país, em nossa igreja, em nossa vida profissional, Senhor, em todos os aspectos, Senhor. Nós queremos orar nessa noite por mudanças, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, com isso nós vamos encerrar então. Gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos aqui e também a você que esteve conectado conosco hoje à noite, e também por aqueles que vão conectar ao longo da semana. Que Deus vos abençoe. Gostaria também de agradecer a nossa equipe técnica que sempre está aqui nos servindo de maneira valorosa. Muito obrigado. E gostaria de lembrar que amanhã temos a reunião das mulheres às 6:30 da tarde e às 20 horas dos homens. E no sábado, às 9 horas da manhã, nós temos o Café dos Homens. Já temos mais de 30 pessoas confirmadas e o irmão Eli vai pagar o café. Ei! Essa é uma maneira de descontrair, né? O café já está pago, graças a Deus. Todos estão convidados que possam vir, né? Que se sintam confortáveis em vir. Então vai ser um momento assim maravilhoso, onde nós seremos edificados também mutuamente. Josué vai cozinhar para nós, tá, Josué? Ah, só o ovo. Tá certo, irmãos. Valeu a descontração.
No domingo, então, 10 horas da manhã, temos o nosso café aqui na parte da frente do templo, né? Então, todos estão convidados. 10h30 o nosso culto, então, matinal, né? E aí, no domingo, nós anunciamos as demais programações da igreja. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite em nome de Jesus. Amém.